Boa noite! Dia 26 de julho de 2022, terça-feira, cumprindo aqui um cronograma, né, já apresentado para vocês, que eu estarei fazendo uma sequência de lives falando sobre cuidador de idosos, né, um projeto do qual eu estou à frente aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é a Oficina do Cuidador. Sou a Paula Ferraz, sou a coordenadora do curso para a formação de cuidadores. Então, hoje estarei batendo um papo muito bacana com vocês, falando da importância realmente desse profissional como rede de apoio às famílias. Então, vamos lá, vou aguardar aqui o pessoal estar entrando para a gente bater um papo e eu poder me aprofundar aqui num assunto muito importante, né, que nós sabemos aí do cenário atual no Brasil, né, do número do crescente de idosos e que realmente as famílias elas precisam se capacitar em relação a isso, em relação a essas informações, né, como cuidar, como lidar com os idosos, mas também contar com uma rede de apoio de profissionais treinados, profissionais capacitados. E vai ser um pouco aí sobre isso que nós bateremos um papo nessa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal entrando. Deixa eu dar uma boa noite. E eu gostaria muito também que vocês me mandassem um oizinho, tá? Escreve aqui. Boa noite, Paula. Inclusive, já fala se você é cuidador, se você é cuidadora, se você é um familiar que cuida também, tá bom? Porque não só cuidador profissional, mas também o cuidador familiar. E aí a gente vai ter oportunidade aqui de batermos um papo juntos. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu já ir dando uma olhadinha aqui quem é que está aqui presente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Dani. Oi, Pedro. Boa noite. Que bom aqui vocês presentes aqui com a gente nesse bate-papo. Vão mandando um oizinho aqui, viu, gente? Para eu saber vocês que estão aqui participando. E a gente vai interagindo aqui, tá bom? Oi, pai, boa noite. Dá um ok aí, inclusive, se tá tudo certo com o som, com a imagem. Vamos lá. Oi, dona Lourdes, boa noite. Que bom a senhora presente aqui, ó. Temos cuidadora aqui presentes. Vamos lá. Vou dar uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando, tá? Belezinha, Flora, Michele, boa noite. Olha aí o tio Jota, que bom, boa noite. Sou seu fã. Obrigada, tio. Vamos lá. A Rosileia. Maravilha, gente. Ó, e vão mandando um convite também, tá? Para o pessoal ir entrando aqui, porque hoje vai ser um bate-papo muito enriquecedor, viu? Com muitas informações da atualidade, dos últimos números realmente. Na semana passada aí nós tivemos atualizações de números de envelhecimento, né, do número de idosos realmente no Brasil. Então quero estar abordando também em relação a isso, porque justamente é nessa vertente aí, nesse caminho que nós sabemos da extrema importância do profissional cuidador aí como rede de apoio às famílias, tá bom? Então deixa eu ir acompanhando aqui o pessoal que está entrando. A Lu Alves, olha aí que bacana. A Roseli Moreira, boa noite, Roseli. Um abraço aí para toda a família, viu? Que bom vocês aqui presentes. A Michele Neves. Joia. Gente, vão mandando aí um convite para o pessoal, vai compartilhando, compartilhem na página de vocês, que daí o pessoal vai vendo que realmente eu estou aqui ao vivo e a gente vai conversando, tá bom? Joia. A Cris Bettini. Oi, Cris. Boa noite. Muito bom, gente. Tô dando aqui uns minutinhos pro pessoal ir entrando. E como alguns aqui já me conhecem, né? Mas eu sou a Paula, eu estou à frente da Oficina do Cuidador aqui em Santa Bárbara. E é um curso, né, para formação de cuidadores.
Já estamos agora indo para o 3º ano já do curso, né? Começamos lá em 2019, passamos aí todo o tempo de pandemia com o curso online e agora em 2022 estamos retornando com o curso presencial. Então finalizamos uma turma, a 8ª turma já, agora no mês de junho. Foram 40 novos cuidadores formados pela Oficina do Cuidador e que já estão atuando aí no mercado de trabalho. Ou seja, a demanda, a procura por esse profissional está cada vez maior. Então, a Oficina do Cuidador tem aí a oportunidade de formar esses profissionais e levar ensinamento, de treiná-los, capacitá-los para atuar aí com excelência no mercado de trabalho, né? E como eu falo, cuidar de pessoas. E é um pouco sobre isso aí que nós vamos bater um papo hoje, tá bom? Boa noite, Janice. Boa noite, Vinícius Boldrinha, Rita e o Celção, boa noite, que bom vocês aqui presentes. A Andréia Braga, boa noite, Andréia. A Cleide Molina. Andréia, foi seu aniversário semana passada, hein? Acabou passando, mas você mora no meu coração. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Vamos lá. Roseli, joia. A Cleide Molina, Cleide, uma cuidadora aí muito experiente. Cleide, vamos conversando juntas aqui, tá bom? Vai partilhando aí também um pouquinho da sua experiência, né? Uns 20 anos aí já de caminhada como cuidadora. Muito bom. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Tudo ok aí, Marcelo? Joia, gente. Vamos mandando boa noite aqui. Tô dando mais um minutinho pra gente já entrar um pouco no nosso tema de hoje. Renata, boa noite, a Neide, a Dona Tereza, que bom aqui presente, maravilha, gente. A Miriam, boa noite, Miriam, muito bem. E olha só, hein, como divulgado, hoje é o nosso 2º encontro dessas 3 lives que eu estou fazendo. Fiz uma live na terça-feira passada, hoje está sendo a 2ª, que eu estarei abordando sobre cuidador de idosos, a importância dessa rede de apoio profissional para as famílias. E na terça-feira que vem temos mais um encontro muito importante também, que nós eu estarei trazendo aqui sobre a importância de cuidar de quem cuida, seja o profissional cuidador, seja o seja o cuidador familiar. Tá bom? Então vai ser assim, mais uma live aí com muito conteúdo. Não percam, viu? Divulguem, me ajudem aí a divulgar para as famílias, porque realmente é um assunto aí para toda a família mesmo, para quem cuida, tá? E para os cuidadores aí também. Sabemos, né? No curso da Oficina do Cuidador a gente fala muito sobre isso. Da saúde do cuidador, da saúde emocional, da saúde física, que nós sabemos sim o quão desafiador é cuidar de pessoas. Mas a Oficina do Cuidador treina e capacita e leva o melhor pro conhecimento de vocês, né? Pro quem já passou com a gente aí, que, como eu falo, né? Quem já faz parte da família da Oficina do Cuidador sabe o quanto que a gente enfatiza isso, a importância realmente do autocuidado para que a gente possa cuidar cada vez melhor de quem precisar do nosso suporte, dos nossos cuidados. Belezinha? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal tá entrando. A Dona Claudete, boa noite, Dona Claudete, a Regiane. Maravilha, gente. Ó, então vão mandando um oizinho aqui pra mim. Compartilhem, vão convidando as pessoas para participarem. E eu vou estar entrando agora no nosso assunto da noite, certo? E então, como apresentado, né, gente? Estarei aqui falando sobre cuidador de idosos. Esse profissional que tanto tem o papel de cuidar de pessoas. Além de cuidar da pessoa, do idoso ali que está dependendo, né, de um auxílio, de um suporte, ele também é considerado como uma rede de apoio às famílias. E é sobre isso aí que nós estaremos explanando o assunto dessa noite, tá? Porém, né, um pouquinho antes aí de eu me aprofundar nesse assunto, eu gostaria de deixar vocês a par um pouquinho da profissão de cuidador de idosos, gente. Uma profissão aí que tem tomado cada vez mais relevância, que tem sido cada vez mais requisitada, que tem ganhado cada vez mais o número de profissionais
no Brasil, é uma das profissões que mais tem crescido no Brasil. Em 2019 teve um levantamento de dados que a profissão de cuidador cresceu em torno de 500%, tá? Isso daí são matérias de noticiário mesmo, então sabemos sim que o Brasil, que a profissão de cuidador de idosos tem sido cada vez mais procurada por pessoas que têm talento para cuidar, procurada por pessoas que gostam de cuidar, que têm empatia, por pessoas assim que têm bom relacionamento com idosos principalmente, mas o cuidador de modo geral também eu gostaria de estar conversando com vocês, né? Claro que sabemos que com o envelhecer, a pessoa que mais precisa de um suporte é o idoso, né? Infelizmente, o idoso no Brasil é aquele idoso que envelhece com algumas fragilidades, com comprometimentos na saúde, com doenças instaladas, e aí é fato que ele vai precisar de um suporte, né? Acredito aí que com alguns anos esse cenário mude um pouco, né? Porque as pessoas realmente estão se cuidando mais da saúde. Esse período aqui de pandemia startou muito isso também, né? Das pessoas se cuidarem mais, mas isso também acaba proporcionando que as pessoas vivam mais. E é nessa caminhada que nós estamos. O Brasil aí está com números importantes de idosos. E uma pesquisa que saiu agora na semana passada, uma pesquisa do IBGE, é que o Brasil já tem 55% da população acima de 30 anos. Não sei se vocês escrevam aqui para mim, se vocês viram essa matéria que saiu na semana passada, falando a respeito disso, né? Então, assim, são números alarmantes, números importantes, e chama muito a atenção de órgãos públicos, mas também chama muita atenção de nós que atuamos com os idosos, de nós que atuamos na área da saúde, e precisamos cada vez mais chamar a atenção das famílias, para que as famílias se preparem para esse cenário. Nós sabemos aí que em 2030, ou seja, gente, estamos falando aí de 8 anos, né? 7 anos e meio já, e que passam num piscar de olhos. Em 2030 nós teremos mais idosos do que jovens, tá? De até 14 anos. Então, assim, o público de idosos vai aumentar muito. Já estamos aí nessa caminhada, tá bom? Então, imaginem só, né, esse dado que o IBGE trouxe na semana passada, falando já do 55% da população já acima de 30 anos, nós estamos falando aí de uma população de quase 120 milhões de pessoas acima dessa idade, acima de 30 anos, para um país que tem 212, hoje no momento, 212 milhões de habitantes. Ou seja, teremos muitos idosos para serem cuidados, para serem assistidos, e também aí que faz jus, né, aos dados realmente da demanda pela profissão de cuidador. Tá certo? Escrevam aqui para mim, gente, se vocês estavam sabendo sobre isso, sobre esses números aí, porque realmente é muito importante, até para eu ter uma ideia se vocês estão buscando informações sobre isso, se vocês estão se familiarizando realmente com esse cenário, tá certo? Maravilha! Marcelo, tudo ok aí? Sim? Deu uma travadinha aqui para mim, mas vamos lá. Escrevam aí, gente, se tá tudo ok também. E falando um pouquinho da profissão de cuidador, ainda legalmente não existe uma profissão, né, a atribuição de cuidador, né, não existe uma profissão registrada como um fisioterapeuta, como um enfermeiro, como um médico, enfim. Porém, o cuidador de idosos, existe já um código de ocupação, tá? Esse código é o 5162. Então, no Código Brasileiro de Ocupação, sim, o cuidador de idosos, o cuidador, ele já é considerado, né, que existe ali uma ocupação, um trabalho ocupacional para esse profissional. Mas ele não tem um registro, ele não tem um conselho por trás. Por enquanto, já foi aprovado no Senado, tá? É questão de tempo aí, acredito que no futuro breve vamos torcer que realmente se torne mesmo uma profissão. Nós sabemos aí que hoje o cuidador, ele é considerado um profissional
da área da saúde, um profissional que faz parte da equipe multidisciplinar da saúde. Por quê? Nós precisamos contar, nós contamos muito. Eu que sou da área da saúde, sou fisioterapeuta, nós contamos muito com o cuidador atuante ali na casa do idoso, né, da pessoa que está precisando de um suporte. Então, assim, só para vocês terem esse conhecimento, tá? Então, daí vocês vão falar, Paulo, mas o cuidador, ele pode ser registrado? Ele pode e ele deve ser registrado. E qual categoria que ele vai ser registrado? Na mesma categoria de um doméstico, tá? De uma governanta, de uma babysitter, uma babá, tá bom? Então, tem possibilidade de registrar, sim, o cuidador. O que o escritório, não vou me aprofundar muito nesse assunto, tá? Mas o que o escritório de contabilidade, quando dá andamento a um registro, ele vai fazer é que as atribuições desse profissional dentro, né, do domicílio, prestando serviço ali na residência da família, são voltadas para cuidar de alguém, tá certo? Então, ele pode sim ser registrado, deve ser registrado, tá? E aí ele vai ter todos os respaldos, os direitos, tudo. Capacidade de hora de carga horária, todos os direitos e também deveres de uma pessoa registrada, tá? Uma coisa só, realmente uma colocação aqui para conhecimento: famílias, não contratem empresas e não contratem cuidadores como MEI, microempreendedor individual. Isso é ilegal, tá? Isso é perigoso, inclusive. Então, assim, às vezes o contratante ele acha que ele vai estar se beneficiando disso e não vai estar, gente. Qualquer hora eu marco uma live aqui com um advogado para se aprofundar mais nesse assunto, mas assim, só por cima aqui, trazendo para vocês, fiquem atentos a isso, tá? Empresas que oferecem um serviço de prestação de cuidadores, tá? De prestação do serviço de cuidadores, mas querem passar para vocês esses cuidadores através de MEI, não caiam nessa e também não proponham esse tipo de proposta, né? Para os cuidadores. Eu quero te contratar, mas eu quero que você abra uma MEI, tá, gente? Isso é ilegal, tomem muito cuidado, tá? Tudo bem aí? Belezinha? Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. Tudo certo aí, Marcelo? Tudo. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Vamos lá, pessoal. Vão mandando um oizinho aqui pra mim, para eu ir acompanhando, tá? Também os comentários de vocês. E aí? Quais são os deveres de um cuidador, né? Gente, em resumo, né, são diversas as atribuições. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês também. Mas assim, é planejar o trabalho para o qual você foi contratado. Então assim, a partir das informações levantadas junto ao idoso, junto à família, ou os responsáveis ali da instituição que ele vive, você sabendo o estado de saúde desse idoso, você sabendo a história, muito importante, gente, se familiarizar em relação à história de vida dessa pessoa que você vai cuidar, e você sabendo qual o estilo de vida dessa pessoa, vocês vão conseguir conduzir o seu papel lá na casa, ou o seu papel numa residência, numa instituição de longa permanência, por exemplo. Né? E aí vocês vão saber assim, bom, então as minhas atribuições vão ser essas. Né? A grande maioria dos idosos tomam medicamento, mas pode ser que tenha um idoso que você vai cuidar que ele não precisa, ele não toma nenhum tipo de medicação, por exemplo. Então você precisa se inteirar sobre isso, ok? E como eu tenho usado muito esse termo e tenho falado também dessa maneira para as famílias, sabe? Para que realmente as famílias considerem mais esse profissional, levem mais a sério, tenham mais reconhecimento desses profissionais que está ali prestando um serviço para eles, né? Tá ali cuidando do teu pai, tá ali cuidando da tua mãe, da sua avó, enfim. Mais do que um cuidador, gente, a pessoa que está ali cuidando de um ente seu, ele é um gestor de cuidados. É isso. Em resumo, é isso.
Porque assim, às vezes eu escuto as pessoas falando assim, ai, mas eu só quero que venha aqui para dar o banho na minha mãe. Ah, isso, olha, não precisa, minha mãe não demanda cuidados, viu? Ela tá com demência, mas ela tá com uma demência fase inicial, não precisa, eu só preciso que faça companhia para ela. Gente, não é simples assim. Não é simples assim. A partir do momento que a gente precisa contratar alguém para estar ali, é que a gente não consegue estar, certo? Por tempo, por compromisso de trabalho, enfim, então a gente contrata alguém para executar o que a gente está precisando. Seja para ofertar uma segurança, seja para ofertar realmente os cuidados ali do dia a dia, com medicação, com banho, com vestimenta, com higiene pessoal. Para fazer uma companhia, sim. Ué, se você não tem tempo para fazer aquela companhia e você precisa oferecer isso ali para o teu pai, para tua avó, enfim, você vai contratar um profissional para que execute aquilo. Então, assim, não é tão banal falar assim, ah, mas eu só quero que venha aqui para passar meio período aqui com a minha mãe. Dentro desse meio período pode acontecer tanta coisa. Durante o momento de um banho, pode acontecer tanta coisa. O idoso pode convulsionar, o idoso pode cair, ele pode ter um trauma craniano, ele pode ter uma fratura de fêmur. Inúmeras são as situações. Então, assim, tenho reforçado nisso, vou bater nessa tecla de informações para as famílias, para que considerem mais, para que respeitem mais os profissionais cuidadores, tá bom? E valorizem, porque eles estão cuidando do seu bem mais precioso, entendeu? Então, assim, não fique com jogada de valor, entendeu? Sabe? Como se fosse um leilão. A gente não leiloa quem vai cuidar do nosso pai, a gente não leiloa quem vai cuidar da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia, entendeu? Vocês devem sim exigir que esse profissional seja treinado, que esse profissional seja capacitado, que ele tenha um curso de formação, que ele tenha experiência, que ele tenha referência. Beleza, ele vai ter uma postura ética, ele vai saber conduzir ali o dia a dia, as tarefas, ele vai cumprir com o papel dele com excelência. Aí sim você pode exigir, mas também reconheça a importância desse profissional, porque sim, ele é primordial. Belezinha? Bom, como já falado, né, o cuidador ele é peça fundamental na difícil tarefa de cuidar, de proporcionar ali um envelhecimento mais saudável, com menor comprometimento funcional, inclusive, né? Eu falo, gente, um bom cuidador é aquele que leva vida aonde ele chega. Ele vai levar alegria, ele vai levar vontade de viver, ele vai impulsionar aquele idoso que às vezes estava ali paradinho, sem muitas tarefas, sem muitas atividades, sem motivo para viver. Digo mais, muitos idosos, a gente sabe disso, infelizmente, a pandemia escancarou esse cenário, né? Eu penso que muitos idosos faleceram de solidão na pandemia, de solidão, né? Muita gente, muitos filhos, estou falando uma realidade, tá? Deixaram de, ou não passava nem na porta e continuam nesse movimento, falam assim, ainda estamos em pandemia. Gente, para de dar essa desculpa. Então, assim, acata que você não tem afeto, às vezes, para ofertar, mas para de dar desculpinha. E aí, sabe o que aconteceu com esses idosos? Eles aceleraram o declínio da saúde dele. Declínio de saúde emocional e, automaticamente, da saúde física. Quantos casos que eu vi e ainda vejo, né, de acidentes domésticos, porque o idoso passou a ficar mais sozinho, né? Não teve todo o respaldo, às vezes as visitas que eram já poucas pararam, né? As pessoas estão retomando algumas coisas e o idoso lá sozinho, cada vez mais frágil. E aí sabe o que vai acontecer? Num curto prazo, essa é a realidade. As famílias têm que juntar caquinho. É uma fratura de fêmur que chega, é um AVC que acontece, o idoso fica mais debilitado, ele é diabético, ele descompensa a diabetes e gera todo um desequilíbrio metabólico no organismo dele, vai precisar de mais medicamentos, esses medicamentos causam mais efeitos colaterais e a saúde do idoso declinando cada vez mais. E aí tem que ter cuidadores e mais cuidadores, a família tem que estar ali em cima, prestando os devidos cuidados. Então, assim, vamos nos antecipar para o que for possível.
né? Vamos levar vida para esse idoso, oportunidades, momentos ali de lazer. Não é coisas extravagantes, mas assim, coisas simples, mas coisas afetuosas. Quando está ali com um idoso, seja cuidador familiar, seja cuidador profissional, se conecte, esteja inteiro, dê o seu melhor. Entendeu? Por quê? É levar vida aonde há vida. O idoso não pode ficar numa sala de espera, esperando a morte, gente. Nós não podemos fazer isso da nossa vida. A gente não pode. Tem que viver, a vida está aí. Né? Cada um dentro das suas condições, dos seus acessos. Mas é possível sim, é possível levar vida para os nossos idosos. Né? E está aí um dos grandes papéis do cuidador, levar vida para esses idosos. Um cuidador diferenciado, né? Como eu sempre falo, um cuidador que tem interesse no que ele faz. Um cuidador que se conecta com o idoso, com a pessoa que está ali recebendo os cuidados dele. Entendeu? Quer ser um cuidador de sucesso? Tem interesse em quem você cuida. É isso. É como se fosse matemática, 1 mais 1 é igual a 2, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que estão os comentários. Roseleia, Paula, boa noite. Desculpa, perdi a parte que você falou do registro. Como doméstica, mas sou cuidadora. Belezinha, é isso aí, Roseleia. Você é registrada como doméstica, mas com atribuição de cuidadora, tá certinho, tá? Que bom. A Cássia, boa noite, Paula. Muito útil o tema. Obrigada, Cássia. Natália, Paulino, boa noite. Olha aí. A Célia. Dona Maria Nilza, boa noite. Saudades. Um abraço para Dona Nina, hein? Logo aniversário dela, em setembro. 101 ou 102 anos, hein? Fala que eu mandei um beijão para ela. Dona Magali, boa noite. Vamos lá, gente. Se alguém quiser fazer alguma colocação aqui em cima do que eu já falei até o momento, fiquem à vontade. Boa noite, Marcelo Araújo, um cuidador aí, que fez o curso com a gente também. Prazer em tê-lo aqui com a gente nessa live, tá? Gente, falando aí um pouquinho sobre a questão, né, do cuidador, de ser registrado, olha só, embora cuidadores que trabalham em domicílio, a atenção e os cuidados devem ser direcionados especificamente à pessoa idosa, a pessoa que ele está prestando os cuidados, tá? A pessoa que está sendo assistida ali por ele. Muita atenção, famílias que estão aqui me assistindo, gente. O cuidador não é doméstico, tá? O cuidador não é para ir lá lavar o banheiro da casa, ficar lavando a casa, enfim. Quando o idoso precisa de atenção perto, quando é um idoso de alta complexidade, ele precisa de um suporte, o cuidador tem que estar voltado com a atenção 100% para ele. Isso é muito importante, gente. Não confundam tarefas, não confundam atribuições, gente, tá? Claro, como eu sempre digo, tudo que é combinado não sai caro, tá? Então, assim, como comentei, tem idosos com mais complexidades, tem idosos com menos complexidades. Então, assim, às vezes no momento da contratação, você pode e deve explanar e deixar muito claro qual é a sua necessidade, ok? E isso não quer dizer que aquele cuidador, ele não vai poder fazer a comida, por exemplo, voltada para o idoso. Não é que o cuidador vai fazer o almoço para a família inteira, não, viu? O cuidador, ele presta serviço e cuidados voltados para pessoa. Então, por exemplo, vai fazer uma refeição, vai ajudar na elaboração dessa refeição, do que ele vai comer, desses cuidados. Belezinha, deve fazer isso, né? O cuidador é o que mais próximo fica ali do idoso e é o que mais vai se familiarizar com os gostos daquele idoso, né? Então, assim, às vezes ele quer comer, vou dar um exemplo, hein, gente? Um purezinho de mandioca, ele quer comer uma sopinha naquele dia, ou ele tá com vontade de comer uma salada, um refogadinho, enfim. Porque o idoso, ele vai saber, ele tá ali perto o tempo todo, né? Se essa atribuição for escalada, for pontuada para ele, tá, gente? Porque às vezes vai ter a família, que a família vai conduzir o almoço e beleza, vai preparar ali, o cuidador não vai ter que se preocupar com isso. Mas sim, tem cuidadores que são solicitados também para realizar, para preparar a refeição do idoso, tá? Uma vez que ele reside ali sozinho, por exemplo, né? E ok, esse é também o papel do cuidador, certo?
Então, assim, gente, em resumo, tudo que diz respeito aos cuidados da pessoa que está sendo assistida deve ser feito, tá? Por exemplo, Paula, mas a cuidadora pode lavar a roupa do meu pai? Pode, porque ela tem que manter a higiene do paciente dela, do cliente dela. Né? Ela tem que manter os lençóis limpos, o ambiente onde o idoso, a pessoa ali que ela está cuidando, tem que estar plenamente em condições de limpeza, de higiene, de qualidade, de conforto. Então, sim, o cuidador, a cuidadora, ela tem sim esse papel, tá? De zelar pelo ambiente onde reside ali o cliente dela, ok? A dona Lourdes colocou aqui, eu e minha cliente, é uma troca de experiência todos os dias, olha aí que bacana. Realmente, gente, é o que eu falo. Isso leva um certo tempo, né? Mas acontece uma conexão entre quem está prestando os cuidados e quem é cuidado, né? Então, essa construção, essa conexão, ela é construída com o dia a dia. Por vezes, o cuidador ele fica muito mais tempo ali na casa do cliente dele do que na própria casa, é fato. Eu sempre falo isso, gente. A gente passa muito mais tempo da nossa vida no trabalho do que com a nossa vida pessoal, do que com a nossa família, enfim. Então, a gente tem que estar onde os nossos olhos brilham, onde a gente tem paixão, onde a gente tem prazer, onde a gente tem propósito. Propósito. O cuidador tem que ter propósito. Propósito de vida, de cuidar de pessoas. Aí, com certeza, você vai ser um cuidador feliz, um cuidador de sucesso, um cuidador de referência. Rosimeire, boa noite. Oi, Bruna, boa noite. A Matilde aqui presente com a gente também. A Bruna é nutricionista da equipe da Oficina do Cuidador. Que bom, Bruna. Participa aí com a gente também, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me botem um freio aí, tá bom? Bom, gente, falando do papel, né, do cuidador também, então assim, o cuidador ele tem o papel ali de cuidar do que diz respeito ao idoso, de levar qualidade de vida para ele, de cuidar dos medicamentos, tá? De proporcionar segurança. Tá vendo por que o cuidador não pode cuidar de uma casa junto? Se o idoso dele depende dele, né? De repente ele cai da cama, tá dormindo, caiu da cama, o cuidador tá lá no quintal colocando ração pro cachorro, certo? Então assim, vamos tomar alguns cuidados. Cuidar da vestimenta, isso é muito importante. Cuidadoras, sejam familiares, sejam profissionais, se atentem a isso. Vejam qual é o gosto da roupa do seu cliente, certo? Eu acho tão bonitinho, né? Os senhorzinhos, normalmente, eles sempre estão com a camisa de manga longa, com a calça social, a camisa por dentro, tudo arrumadinho, né? Porque é da tradição dele. Não adianta chegar no verão, o alto calor, e você falar para ele colocar uma camiseta regata, que nunca na vida ele usou uma camiseta regata. Então não é o seu gosto, é o gosto do idoso. Entendeu? Então, se atentem a isso. Cuidem disso, proporcionem autoestima para ele, né? As mulheres, por exemplo, façam maquiagem. Gente, eu fico tão feliz quando eu chego na casa dos meus pacientinhos e a cuidadora deixam elas prontas, assim, com batom, às vezes uns colarzinhos, com uma roupinha bem arrumadinha, tudo. Isso é cuidado, isso é zelo, isso é amor, né? Então sejam esse tipo de cuidador, né? Façam pro outro o que vocês gostariam que fizessem para vocês. Né? A gente, né, o Marcelo sempre fala isso, vem aqui depois falar um oi, Marcelo. Né? O Marcelo, para quem não conhece, o Marcelo é meu braço direito na Oficina do Cuidador e a gente troca muitas ideias e falamos muito isso no curso também. Quando a gente aprende o que é ser um cuidador, o que é prestar esse serviço para alguém, a gente aprende também como que é que a gente não gostaria de ser tratado. Entendeu? Então, no mínimo, quem passa no nosso curso na Oficina do Cuidador aprende como é para ser tratado de verdade. Porque é esse cuidador que a gente forma para que eles realmente deem o melhor deles quando eles forem cuidar de um idoso ou de uma pessoa que precisa ali de um suporte. Né? Então, assim, é cuidar de tudo, é estar além, é chegar primeiro, chegar antes da solicitação às vezes. Porque às vezes, gente, o idoso ele não vai solicitar. Ele não vai falar pra você que ele sempre, né, esteve ali com um batonzinho, né, sempre colocou ali o colarzinho dela.
anel, né? De repente ela tá ali, de repente não, né? Ela está no momento frágil da vida dela, né? Já entrando em contato com a morte, né? E assim, ela não pensa mais, nem vou mais passar meu batonzinho que a vida inteira eu passei. Né? Então, se familiarizem com a história de quem vocês cuidam e ofereçam o melhor. Cuidem da alimentação, cuidem da hidratação, muito importante, gente, tá? Volta naquela questão lá que eu falei, né, de favorecer o preparo das refeições, favorecerem realmente uma alimentação saudável, um cuidado ali, tá? Evitem doces, gente, segurem os doces dos seus idosos, hein, por favor. E o doce inflama o organismo, açúcar. Até a Bruna tá aqui, né, nossa nutricionista. Bruna, se quiser fazer alguma colocação até em cima disso, gente, o idoso com o processo de envelhecimento, ele perde as papilas gustativas, né? Isso daí vai, não só nós estamos, né, com o processo de envelhecimento, isso daí vai reduzindo e perde a noção de sal, perde a noção de doce. Qual que é a tendência? Coloca sal na comida, come mais doce, e isso é extremamente prejudicial para a saúde do idoso. Para a nossa saúde como um todo, né, gente? Todo e qualquer excesso de sal e açúcar é prejudicial para todo o ser humano. Mas se atentem a isso, tá bom? Que os idosos são cheios de comer um docinho. Olha a Azuleise aqui com a gente, que lindo, cuido com todo o amor do mundo. Obrigada, Azuleise, uma referência aí de cuidadora. A Bruna respondeu, água é muito importante. Isso, deixa eu ver aqui. Maravilha, Bruna. Vamos lá, gente. O cuidador também, ele deve prestar o suporte para acompanhamento em exames. Às vezes, o idoso vai precisar fazer um exame no laboratório ou um exame de imagem, enfim. É papel, sim, do idoso acompanhá-lo, tá? Acompanhar em consultas. Aliás, eu acho de suma importância a presença do cuidador nas consultas médicas, tá? Na nossa equipe nós temos a doutora Kelly Catarino, que ela é médica neurologista, e ela frisa muito sobre isso. Por vezes, como é o cuidador que passa a maioria do tempo ali na casa do idoso, é ele que vai conseguir trazer detalhes. O cuidador, gente, ele é os nossos olhos, né? Para nós profissionais técnicos, o cuidador é o nosso olho lá na casa. Então, quanto mais informações o cuidador leva para o médico para uma consulta, é de suma importância. Então, sim, famílias, convidem, solicitem a presença do cuidador nas consultas médicas, tá? A medicação é fato, né? Papel primordial do cuidador de ver a dose conforme a prescrição, né? Deixem as medicações fora do alcance dos idosos, gente, principalmente, né, os idosos com demência, tá? Ou aquele idoso que gosta de um remedinho, então fiquem muito atentos a isso, tá? Aqui uma outra questão, até entrando um pouco na parte, né, que do meu domínio dentro da fisioterapia, o cuidador é aquele que vai auxiliar o idoso que tem dificuldades na mobilidade. Ele tem dificuldade para andar, ele tem dificuldades para levantar, ele tem dificuldade às vezes para pegar um objeto, ele tem dificuldades para pentear o cabelo, né? Mas prestem muita atenção no que eu vou falar. Fiquem atentos para o idoso que tem capacidade em executar as tarefas. Isso leva tempo e paciência. Por quê? O que é mais fácil fazer, gente? Principalmente as famílias que não têm paciência, né? Eu falo, gente, as famílias, nós não fomos preparados para cuidar. Não fomos. Mas, volta o que eu estava trazendo no começo da live. As famílias têm que se preparar. Têm que buscar informações e conhecimentos. As famílias têm que fazer um curso aqui com a gente na Oficina do Cuidador. Por quê, gente? É muito mais fácil, muito mais prático. Come rápido, mãe. Vamos, eu tô com pressa. Eu sempre digo o seguinte, gente. A sua pressa, o seu ritmo é diferente do ritmo do idoso. Então, se você está com pressa, se organize. Planeje aquele momento que você sabe que você vai demandar um pouco mais de tempo. Certo? A pressa é tudo aquilo que a gente não fez dentro de um tempo hábil. Tá? Tô com urgência para realizar isso.
Sim, não teve um planejamento, então você está com urgência ali para aquele momento. Né? Aí imagina só que legal, né? Você tem meia hora de almoço e você vai almoçar, você almoça todos os dias na casa da tua mãe, da tua avó. E aí você quer apressar ela também para comer, porque a pressa é sua. Entendeu? Fiquem atentos a isso. Tá? Então, só voltando ao meu raciocínio, o bom cuidador é aquele que se atenta às capacidades funcionais do idoso e ele incentiva para que o idoso faça. Porque, gente, tem uns idosos aí espertinhos que se bobear, num curto prazo você está dando comida na boca dele. E ele tem plenas condições motoras, movimenta os braços, tem força na mão, movimenta as pernas. Ah, mas tem quem faz pra mim, né? Ai, fulano, você traz um copo de água pra mim? Não, seu João, vamos lá então, lá na cozinha, pra gente pegar o copo de água? Vamos lá, eu acompanho o senhor. Vai junto. Certo? Então, fiquem atentos a isso. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tudo ok aí na live? Vamos lá, gente, vamos participando aqui. Atividades culturais, isso é muito importante, gente. Agora, graças a Deus, né, estamos aí, tem alguns casos ainda de Covid e tudo, mas as atividades elas estão voltando, vamos de máscara, vai de passa álcool. Por exemplo, os grupos da terceira idade. Eu fiquei tão feliz de saber que umas pacientes minhas voltaram a participar dos grupos da terceira idade que acontecem aqui na nossa cidade, né, proporcionados aí pela prefeitura. Os grupos da igreja, o terço na grupo de oração. Enfim, gente, vamos incentivar os nossos idosos. Acompanhem esses idosos. Certo? Não seja você aquela neurótica, ai não, viu, vai ter muita gente lá, melhor. Gente, vai de máscara, vamos tomar as devidas proporções, porque a gente precisa socializar esses idosos que ficaram trancados mais de 2 anos em casa. Volto a dizer, vai ter que juntar caquinho. O impacto ainda da pandemia está vindo e vai vir muito ainda. As demências, os quadros de demência só aceleraram. Muitos quadros de depressão. E aí, automaticamente, o físico é impactado. Começa emagrecimento, começa fraqueza nas pernas, começa a ter queda. E aí? Certo? Então, vamos, não deixa... Sabe o ditado, né? Depois que a vaca foi pro brejo, tá bom? Vamos nos antecipar. Beleza? Certo aí, gente? Então, né, participar ali de teatros, de eventos culturais, eventos em família, leva a vizinha para tomar um café, convida a vizinha, faz um bolinho ali, gente, né, proporciona momentos ali de lazer, jogos, atividades lúdicas, levar vida, certo? Vamos lá, incentivar essa parte de atividades lúdicas. Hoje eu cheguei na casa de uma paciente minha, 90 anos, gente, vou contar aqui brevemente. Ela tem caderno de colorir, né? Aqueles desenhos, são muito bacana. E ela concluiu um caderno dela. E caderno, assim, tem acho que umas 20 páginas. Cada página tem um desenho. E ela concluiu. Então, na hora que eu cheguei lá, foi a primeira coisa que ela quis mostrar pra mim. Que ela finalizou todos os desenhos que tinha e tal. E, então, assim, incentivem isso. Incentivem os idosos que vocês já cuidam, viu, gente? Isso é fazer um diferencial aí. Certo? Vamos lá? Como já falado, né, manter o ambiente limpo, organizado, principalmente, gente, quem lida com pacientes com demência, com Alzheimer, outros tipos de demências, demência senis, a organização do ambiente é primordial. Rotina, horário para acordar, horário para o lanche, horário do almoço, rotina. Quem lida com idosos, demenciados, sabe, ou deveria saber. Se não sabe, vamos buscar conhecimentos, vamos buscar estudar, certo? Quando a gente lida com pacientes com doenças complexas, a gente precisa estudar a respeito disso, a gente precisa ler a respeito disso, como conduzir melhor esses cuidados. Por exemplo, a pessoa com demência tem a síndrome do pôr do sol, síndrome de crepúsculo. Final da tarde, com o pôr do sol, essa pessoa tende a ficar mais agitada, mais agressiva. Então, o que o cuidador, seja o familiar, seja o cuidador profissional, ele tem que deixar essa pessoa mais tranquila. Nada de televisão nesses programas aí de telejornal, que só passa desgraça. Põe uma musiquinha ambiente, tranquila, né? Faça um chazinho, enfim.
né? Às vezes pode até sair para fazer uma caminhada, mas nada que vá trazer mais agitação, mais euforia para aquele idoso. Tenham esse tipo de cuidado, gente, tá bom? Se informem em relação a isso, por favor. Eu já vou chegar num outro ponto aqui, deixa eu ler aqui um pouquinho. A Cleide, boa noite, Paulinha. A família tinha que participar mais na vida do paciente, fica difícil, pois a responsabilidade para o cuidador fica muito grande. Infelizmente, eu vejo muito isso também, né? A família, quando contrata o cuidador, às vezes 2, 3 cuidadores, às vezes 4 cuidadores, cuidador de dia, de noite, final de semana, cuidador para cobrir as folgas, a família abre mão. A família acha que o papel é integral do cuidador, gente. Não façam isso. Não façam isso. Tá? A família tem que participar e de perto. Ok? Azuleis, obrigada, Paulo, quanto conhecimento, aprendo cada dia mais com você, obrigada, gente, realmente a minha intenção é usar esse canal aqui para trazer informações, trazer conhecimentos para vocês, tá? Tenho me organizado, me planejado aí para eu estar aqui mais presente, né, Marcelo? Exatamente. Olha só, o Rob Batagim, olá, Paula, onde é feito e quanto tempo é o curso de cuidador? Belezinha, já vou falar um pouquinho aqui a respeito disso. A Isabel Cardoso, obrigada. Olha só, Cleide, tem família que tem conhecimento do paciente através do relatório passado pelo WhatsApp. Isso é grave, hein? Isso é grave, gente. Por mais que tenham os prestadores de serviço ali na casa do idoso, a família tem que estar presente também, tá? Dentro das condições, dentro do tempo que é possível. Mas não pode deixar toda a responsabilidade sobre o cuidador, tá? O cuidador tem o papel da profissão que cabe a ele e a família tem o papel dela. Vamos lá, gente. Um outro papel também muito importante é essa atenção do cuidador, tá? É sobre o ambiente, a segurança desse ambiente. Precisa instalar barra de apoio, barra no banheiro, precisa tirar aquele tapetinho da porta de entrada, né? Precisa colocar uma elevação no vaso sanitário para aquele idoso levantar melhor. Aquele idoso já está precisando de andador, de uma bengalinha para um suporte, para um melhor equilíbrio. Esse é um olhar atento que o cuidador deve ter para fazer as devidas solicitações para a família, né? Porque as limitações, as fragilidades ali do dia a dia é o cuidador que vê, tá certo? Então, fiquem atentos. E aí, a grande questão, né, gente? Quanto mais preparado for o cuidador, mais condições ele terá de ajudar, de prestar o serviço dele com excelência, certo? Seja nas funções biológicas, fisiológicas, ou seja ali nos compromissos rotineiros, né? Eu tenho cuidadoras que se formaram comigo aqui na oficina do cuidador, que elas são contratadas para passar o final de semana ali com a idosa, para levar ela para passear, para levar ela para um shopping, para um cinema, para almoçar num restaurante. Tem esse tipo de cuidador, gente, né? Que presta essa companhia, que proporciona, que consegue auxiliá-lo, né, de levá-lo para esses momentos, né? Então, assim, quanto mais bem preparado for o cuidador, melhor ele vai conseguir ofertar no trabalho dele. E referência ele vai se tornar. Eu tenho cuidadoras e cuidadores de referência aqui em Santa Bárbara. Referências, que tem fila de espera, entendeu? Para eles serem contratados. Então, assim, os cuidadores aí, as cuidadoras que estão me assistindo, queira ser esse tipo de cuidador. Seja esse tipo de cuidador, tá? Seja diferente, leve diferente. Além, né, gente, quanto mais conhecimentos o cuidador tem, principalmente quando passa por um curso de formação, seja na oficina do cuidador, ou seja um curso de excelência, um curso de referência, gente, fiquem atentos a isso, eu vou já entrar na questão do curso. Mais condições emocionais, mais condições psicológicas esse cuidador vai ter para conduzir ali o dia a dia. Gente, não é fácil cuidar de idosos. Não é fácil. Exige muita paciência, muita resiliência, muita sabedoria, cautela, tá? Porque assim, é uma pessoa com uma história de vida, uma bagagem de vida, uma pessoa ali com manias instaladas, com costumes instalados. São dinâmicas familiares. Eu sempre digo o seguinte, nós que prestamos serviços nas casas das famílias, eu como fisioterapeuta,
os cuidadores, claro, o cuidador ele passa muito mais horas ali na residência, né? Nós entramos no mais íntimo da família, que é a nossa casa. A nossa casa é o nosso ambiente mais sagrado, o nosso ambiente mais íntimo, né? Então assim, e o cuidador chega normalmente no momento que a família está precisando de suporte, no momento frágil da família, no momento frágil de quem vai receber os cuidados. Então assim, esse cuidador, ele tem que estar bem preparado emocionalmente. Emocionalmente. Tá? No curso da oficina nós temos aula com a psicóloga, né? E é falado muito sobre essa questão da saúde emocional do cuidador. Tá? E como sabemos também, né? Nós estamos ali dentro da residência de uma família, existem as dinâmicas familiares. Cuidadoras, profissionais, me ouçam, não se envolvam em questões familiares. Não tomem partido. A opinião de vocês, por vezes, em alguns assuntos vai ser importante? Vai ser. Mas deem essa opinião quando a família pedir. Tá? Quando a gente vive ali no dia a dia, muito próximo com a família, o risco de ultrapassar a linha da intimidade dessa relação é uma linha muito tênue. Fiquem atentos, não ultrapassem. Não ultrapassem, porque lá você é um funcionário, você é um prestador de serviço. Questões familiares é da família, pertence à dinâmica familiar. Que vocês puderem dar de suporte, né? O que couber a vocês, às vezes, dar uma sugestão, uma orientação, muito que bem. Cumpram com isso, façam isso, tá? Mas tomem cuidado e se preparem realmente, às vezes, para situações desgastantes, para situações de embates, para situações que, às vezes, a família ou o familiar vai te colocar contra a parede. E aí? Tem familiares que provocam o cuidador. Tem familiares que causam situações. Tem famílias que testam o cuidador. Né? Tem alguns testes que são saudáveis para ver a idoneidade desse cuidador, para ver a postura ética desse cuidador. Né? Até puxando um ganchinho aqui, em relação às câmeras nas casas, eu super apoio. Tem que ter câmera nas casas quando o idoso reside ali sozinho. Gente, super apoio. É uma segurança para a família e é uma segurança pro cuidador. Porque se acontecer alguma situação, só pegar a câmera, né? Para a defesa do cuidador e também, às vezes, para um respaldo da família. Infelizmente, eu tenho visto muita gente se dizendo cuidador, cuidadora, e não tem condições para isso, não tem perfil para isso, não tem profissionalismo para isso, não tem um curso de formação para isso. Né? As pessoas estão vendo a profissão de cuidador como um nicho de mercado e um nicho de mercado, é fato que é. Né? A gente pode atuar profissionalmente e nós vamos ser remunerados para isso. Beleza? Sim, mas faça por merecer. Vá fazer um curso, vá fazer uma capacitação, vá se preparar para atuar nesse mercado. Porque não é tão simples como muita gente aí tem achado. Tá? Eu vou começar a cuidar lá do velhinho que mora lá na rua de casa. Você sabe cuidar? Você sabe o que é um processo de envelhecimento? Você sabe o que acarreta com a velhice? Quais os impactos na saúde desse idoso? O que aconteceu? O que não aconteceu? Por que aconteceu? Entendeu? Ou no momento ali desafiador, o idoso com demência está numa fase agressiva, por exemplo, e aí? Como é que você vai lidar com aquilo? Se você não sabe, tá bom? Então, famílias, por favor, uma orientação, fiquem muito atentos com as contratações, tá? Exijam um curso de formação, ou se a pessoa já diz que ela é cuidadora, busque referências, carta de referência, entre em contato com as famílias que ela já cuidou, já atuou. Ok? Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Azulês escreveu aqui: preciso deixar registrado, o melhor presente que ganhei da minha vida toda foi minha filha Lívia Strabasson, que foi o curso de cuidador da oficina do cuidador. Hoje me realizo cuidando de idosos. Olha aí que bacana, que joia, viu, Azulês, o seu depoimento. E nós
Somos muito gratos realmente pela confiança da Lívia e pela sua confiança na Oficina do Cuidador. Nós já vimos várias pessoas que ganharam de filho o curso e tal, e realmente descobriram ali uma profissão, descobriram que tem talentos ali para cuidar, e realmente a Oficina do Cuidador, mais que um curso, ela transforma vidas. É esse realmente o relato dos nossos alunos, tá bom? Oi, Vanusa, boa noite! Gente, vamos lá. Falando, né, dessa questão da importância, né, da formação do cuidador realmente ser preparado para atuar, né, é de suma importância, tá? Porém, somente essa experiência não é suficiente para definir se uma pessoa tem conhecimento sobre o assunto. No curso, né, principalmente nessa última turma, nós tivemos várias cuidadoras que já atuavam profissionalmente. E elas vieram para o curso e saíram assim muito mais preparadas para atuar profissionalmente. E elas falaram assim: Paula, que bom que eu vim fazer essa formação. Porque, gente, as situações são diversas. Então, assim, quanto mais conhecimento o profissional, o cuidador, ele adquirir, vai ser melhor. Ele vai conseguir executar em qualquer tarefa, né, em qualquer situação que ele se deparar. Tá bom? Um profissional qualificado na área sabe exatamente o que é preciso fazer para criar um ambiente adequado, seguro, confortável. Então ele vai conseguir conduzir ali o dia a dia, tá certo? E assim, gente, agora falando, né, sobre a questão aí da importância da formação, né? Quando o idoso necessita de cuidados, ele não pode ter alguém que se auto-intitula de cuidador. Então, volto a dizer, não é simples assim, certo? Pois às vezes cuidou de um avô, às vezes cuidou da mãe. Ok, teve ali a experiência pontual para aquele quadro, para aquela situação, né? Mas assim, vão buscar conhecimento, vão fazer um curso, vão buscar ir além, se destacar no mercado de trabalho. E aí também que entra a Oficina do Cuidador. Então assim, para quem perguntou, a Oficina do Cuidador, ela está aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ela acontece já o módulo presencial. Nós estamos indo agora para a turma 9, que vai começar agora no final do mês de agosto. Nós temos agora um mês aí para as inscrições. Restam poucas vagas, então assim, entre em contato. Você que tem interesse em fazer um curso para formação, você que tem interesse em se capacitar, que já atua como cuidador, mas gostaria de adquirir mais conhecimentos, ou você familiar que fala assim: Paula, eu já tenho um idoso em casa, eu tenho 2 idosos em casa, eu quero fazer um curso, venha para a Oficina do Cuidador, tá? O nosso curso tem duração de 3 meses, são 2 aulas por semana no período da noite, de segunda e quarta, das 7 às 10 da noite. E sem contar com uma super equipe de profissionais, gente. Então eu sou a coordenadora, mas nós somos em 15 profissionais da equipe. Tem médica, tem psicóloga, tem nutricionistas, tem farmacêutica, assistente social, advogado. Então assim, eu costumo dizer, o nosso curso tem começo, meio e fim. A gente prepara, a gente passa todas as abordagens técnicas das atribuições do cuidador e a gente impulsiona o profissional para o mercado de trabalho, tá? Então desde lá no final do curso vem o advogado que fala sobre os direitos, os deveres do cuidador, também currículo, elaboração de um currículo, entrevista de emprego, para que aí realmente os nossos alunos já saiam direcionados para oportunidade de trabalho. Sem contar que a Oficina do Cuidador tem se tornado cada vez mais referência, porque nós indicamos os nossos alunos, né? Então assim, eu sempre falo, diariamente eu sou solicitada, tanto no celular da Oficina do Cuidador, quanto no meu contato pessoal, às vezes através das nossas redes sociais, para indicar cuidadores. Então assim, esse é o nosso diferencial, tá? Os nossos alunos não ficam sem trabalho, não ficam. A Oficina do Cuidador finalizou agora a turma 8, nós batemos a margem aí de 300 cuidadores formados com a gente. E tá todo mundo trabalhando, todo mundo, gente. Seja como acompanhante hospitalar, seja em residências familiares, né, casas, instituições de longa permanência, que são as casas de repouso, empresas de home care. Enfim, as áreas são diversas, então assim, se você tem interesse em atuar nessa área, se você está buscando um norte, um novo caminho profissional, e você gosta de cuidar, você tem talento, você é paciencioso, né? Você tem facilidade em lidar com idosos, venha para a Oficina do Cuidador, venha se preparar que com certeza vai ser um diferencial na sua vida, tá?
A Cleide, estou amando essa live, tira muitas dúvidas entre pacientes, familiares e cuidadores. Obrigada, Cleide, que bom. A Maria Francimar, olá, boa noite, eu também sou cuidadora e pretendo fazer esse curso o mais breve possível. Maria, será um prazer tê-la com a gente, viu? Vem aí para a família da oficina. A Doraci Pinha aqui assistindo. A Ana Lúcia Rovina, que bom, Ana. Um abraço para toda a família aí, viu? A Rosa Maria. Maravilha, gente. Estamos aqui, olha só, 1h da nossa live. Preciso estar indo agora realmente para o encerramento. Gostaria de ver se vocês querem mandar alguma dúvida aí para mim. Escrevam aqui, pode colocar no nosso chat. O Marcelo está colocando as informações aqui, os nossos meios de contato, que é a Oficina do Cuidador. Tem o nosso WhatsApp, ó, tá tudo na tela aí, gente. O nosso WhatsApp é o 989807323, já tá especificado aqui na tela. E o curso ele vai acontecer na Casa da Criança, tá? Mas a inscrição é diretamente comigo, então entre em contato no WhatsApp que eu respondo o mais breve possível, tá bom? A Casa da Criança fica ali na Avenida dos Bandeirantes, número 705. Ô Marcelo, obrigada, bem próximo à Escola SESI. Tá bom? Um local ali de fácil acesso, seguro, com toda a estrutura ali de uma escola, né? E é lá que nós estaremos realizando o curso para formação de cuidadores, a turma 9. E será um prazer tê-lo com a gente. Tá bom? Belezinha? Podemos então ir para o encerramento? Marcelo, tudo ok aí? Tem algum recadinho que ficou de fora? Que eu lembro, não. Maravilha, então. Gente, é sempre um prazer bater um papo aqui com vocês. Realmente hoje bastante assunto aí que eu trouxe para vocês. Espero ter agregado conhecimentos, né? Eu falo assim que falar em público, falar para pessoas, é gerar valor na vida das pessoas. E eu atuando aqui nessa área de cuidados, né? Nessa área de formação para cuidadores idosos, é um prazer realmente trazer essas informações para vocês. Tem uma perguntinha. Tá bom? Quem tem prótese no quadril pode cuidar de idosos? Pode sim, Elaine, pode sim. Uma vez, acredito que você terá algumas, não sei se é você, tá? Mas a pessoa pode ser que tenha algumas limitações, né? Então talvez ela não vá cuidar de um idoso acamado, né? Mas ela pode cuidar ali de um idoso com menos complexidades e sim, ela vai poder estar atuando ali, com certeza. Tá bom? Belezinha. Mais nenhuma pergunta? Gente, olha só, fiquem à vontade, na terça-feira que vem teremos mais um encontro, tá? E a gente vai ter mais uma oportunidade aí de bate-papo e vocês também trazerem as suas dúvidas, as suas colocações, as suas experiências, tá certo? Então, maravilha, pontualmente aqui 9h, dando aqui o encerramento de mais essa live. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, muito obrigada a todos que participaram, trouxeram as suas colocações aqui e terça-feira que vem, dia 2 de agosto, olha só, gente, já vamos estar em agosto, hein? Estarei aqui novamente às 8h da noite. Então, divulguem, compartilhem com as famílias, com os amigos, com os cuidadores e venham pra cá bater um papo comigo e será um prazer, tá bom? Obrigada, gente. Uma ótima semana a todos, bom descanso e que Deus abençoe. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom descanso.